todos. Bom, para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Paulo Rodrigues, eu sou geólogo e sou pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Bom, o tema da minha palestra, infelizmente, foi agora estendido para meia hora. Muito obrigado ao meu antecessor, ganhei isso de presente. Agora nós vamos precisar mais tempo um pouquinho. Eu vou abordar três eixos bastante diferentes, porém absolutamente complementares e integrados uns aos outros. O primeiro vai ser situação no cadastro da barragem da FIAM, e aqui é uma coisa muito importante, eu não vou me repetir em relação a, eu não vou repetir o que meu colega aqui da FIAM colocou, ele historiou muito o cadastro, né, o banco de dados dentro da FIAM, eu vou falar sobre o cadastro da FIAM que é liberado, que é acessível à população, à sociedade civil. Então eu vou me ater especificamente a esse banco de dados. Depois falar um pouquinho sobre a mineração de ferro, sobre algumas reflexões e finalmente sobre a segurança hídrica. Esse aqui é o site da FIAM, né, onde a sociedade civil pode ter acesso ao banco de dados das barragens, né, desde 2008 até 2015, estão nesses links daqui. Então, o site é esse daqui, a lista da barragem estão desses, para esses anos aqui, são todos disponibilizados em planilhas Excel. Eu pedi para você passar para mim. Bom, aqui nós temos alguns detalhes sobre cada um dos arquivos disponibilizados. Vocês podem observar aqui que cada um tem um nome, né? Inclusive quando a gente baixa no computador fica até difícil depois a gente saber qual planilha corresponde a qual ano, né? Então, para mim foi uma certa dificuldade. Eu trabalhei muito a estatística de uma dessas planilhas, né? Porque eu acho que como a sociedade civil tem acesso a essa planilha, é ela que a gente tem que se ater aqui, porque nós somos sociedade civil e nós não temos acesso ao banco de dados online da FIAM, né? Então, por favor. Aqui nós temos então os anos, né? Nós temos aqui o número, né? Então bateu aqui, ó, 730 é o número de registro do ano 2015. Né? Aí nós começamos com um grande problema, né? É que as planilhas, elas inicialmente, elas continham as coordenadas das barragens. De 2014 e 2015, não há coordenadas. Portanto, a sociedade civil não tem como saber aonde ficam essas barragens. Isso, para mim, é um grande problema. Como é que eu vou analisar, vou estudar, vou interagir, vou pesquisar as barragens que tanto nos ameaçam, se eu não sei onde elas estão? Né? Bom, então, infelizmente, eu trabalhei a estatística da barragem de 2013, porque foi a última planilha disponibilizada com as coordenadas. Né? Quem trabalha aqui com mapas? Alguém trabalha com mapas? Cartografia? Né? Bom, é o seguinte, eu sou gerador de mapas, sou um geólogo gerador de mapas. Né? Então, para mim, todos os dados eles têm que ser colocados espacialmente distribuídos para que permita uma análise espacial, porque é delas que a gente vai tirar uma série de conclusões. Então, a primeira coisa que eu preciso é plotar os pontos. Só que, infelizmente, o banco de dados de 2015, apesar de conter coordenadas, não contém as coordenadas da maneira apropriada. Existem dois tipos diferentes de coordenadas. Coordenadas geográficas, são aquelas latitude e longitude, e tem outras coordenadas chamadas UTM, que é um outro tipo, uma outra notação. Acontece que em Minas Gerais nós temos 3 fusos, são 3 áreas diferentes, para cada informação de coordenada UTM. Sem a informação do fuso, a minha coordenada não vale de nada. E, infelizmente, nenhuma das planilhas da FIAM me dá informação de fuso. Portanto, se eu quiser saber rapidamente onde estão essas barragens, que eu vou ter que retornar para a de 2013, que é a última que tem as coordenadas, eu tenho uma mistura de coordenadas. E naquelas coordenadas UTM, eu vou ter 3 possibilidades de localização. Pois bem, eu me dei ao trabalho, foram quase 6 horas de trabalho, né? E consisti parcialmente aonde estavam essas barragens. Né? O próximo, por favor. Bom, então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de informações que eu considero complicadas dentro de um banco de dados, único banco de dados acessível pela sociedade civil. Então, no banco de dados de 2010, por exemplo, nós temos 2 barragens, Ecológica 1 e Ecológica 2, na mina de Fernandinho, da Anamisa, né? E nós temos aqui 3 tipos de informação, né? São 3 colunas, né? Planilha Excel tradicional. Então são volumes, né? O volume atual do aterro da barragem, o volume atual do reservatório, o volume final do aterro e o volume final do reservatório. Próximo, por favor. Em 2011, sumiram 2 colunas. Eu já perdi 2 informações importantíssimas, porque volume é o que eu quero saber.
Né? Tem CNPJ, tem nome do empreendedor, né? tem a classe, que também é importante, mas se eu não tiver acesso ao volume, eu perco, basicamente, quase toda a minha informação que me importa. Próximo, por favor. Em 2012, a mesma coisa, eu continuo com apenas duas colunas, a próxima. Em 2013, aí acontece um outro fenômeno mais inexplicável ainda, que esta coluna mantém a mesma informação, e essa coluna daqui, podem voltar, por favor? Por favor, atentem aqui, ó. Ela já começa a ter... Volta mais uma, por favor. Eu tenho essa informação... Não, passou. A seguinte. A anterior. Aí. Volume atual do reservatório. 10.000 e 0. Seguinte. É o mesmo registro, tá? 6.0 é 8. 5.0 é 8. Eu depreendo que isso seja exponencial de 10. Mas não tenho certeza. Porque não tem escrito isso em lugar nenhum. Né? Só lembrando que 5 elevado, 10 elevado a 8, são 500 milhões de metros cúbicos. É um número estratosférico. E aí eu não sei se esse número está certo ou se esse número está errado. Para quem tinha 0 no ano anterior, passar para 500 milhões de metros cúbicos, né? Então, eu começo a patinar muito na consistência dos dados. E para quem trabalha com banco de dados, sabe que atrás de um pequeno erro pode ter um grande erro. Então, como é que eu fico com esse banco de dados? O seguinte, por favor. Podemos passar. Então, eu só gostaria de mostrar, né, que assim, existe uma série de inconsistências nesse banco de dados, acessível pela sociedade civil, em relação às barragens de Minas Gerais disponibilizadas pela FIAM. Continuando aqui, algumas estatísticas ainda em relação a 2013, que é a única que eu consegui, a mais atual, que ainda tinha coordenadas. A gente começa com 744 registros, sendo que dessas, 445 estão coordenadas UTM, 283 estão coordenadas Latilong e 46 ou tem coordenadas erradas, caindo no oceano, caindo em Mato Grosso, né, caindo em São Paulo, ou simplesmente não tem coordenadas. Desse total, então, que tem coordenadas, são as 728, estão distribuídas dessa forma. 283 estão aqui de Latilong, 442, sendo que 3 apresentam gravíssimas inconsistências de município. É uma, aqui, por exemplo, que no cadastro diz que está no município de Itabirito, quando a gente plota a coordenada, está caindo no município de Nova Lima. Isso é impossível. Né? São dois municípios tão distantes um do outro que existe um problema sério de lançamento de informação. Conforme eu falei, eu passei algumas 6 horas consistindo essas 442 barragens e consegui localizar, então, que aqueles 3 fusos UTM que eu falei, né, estão distribuídos dessa forma. 70 estão no fuso 22, mas o fuso 22 é mais ou menos o triângulo, tá? O nariz da velha. O fuso 23 é a parte central de Minas e o fuso 24 é a parte mais leste. Então eu consegui uma série de estudos, né, e usando muito de bom senso e de algumas prerrogativas, né, localizar onde estariam essas barragens. Bom, nessa soma aqui nós já baixamos para 725. Dessas 725, 23 não tem informação nenhuma sobre o volume de rejeito. Né? Então, eu baixei isso para 702. Então, dos 744 pontos iniciais, eu já estou com 702, com todos esses medos que eu fui criando ao longo desse estudo. Próximo, por favor. Bom, aqui apenas algumas outras estatísticas, né? Então, daquelas 702, nós temos essas nessa conformidade aqui distribuída por classe, sendo que dessas 702, 425 estão classificadas como mineração. Portanto, voltando ao inicial, nós tínhamos 744 registros, desses 744, 702 estão minimamente aceitáveis, né? E 425 desses 702 estão atribuídos à mineração. Lembrando que desses 702 também tem problemas de município. Ou seja, no cadastro da FIAM está no município, a coordenada que joga em outro. Só que são municípios pelo menos contíguos. Né? E não é só uma questão de metros, não. São algumas dezenas, ou talvez até 1 ou 2 quilômetros. Mas eu parti do princípio que esse erro não seria significante para eu desqualificar 65%, portanto 10% dos dados disponíveis com coordenada. Próximo, por favor. Bom, e aqui nós temos, são 38 registros que estão com a informação de volume, aqui ó, nessa anotação com E, com a letra E.
né? Eu parti do princípio, então, que essa letra E é exponencial de 10, e coloquei aqui, então, o volume correspondente. Então, aquelas duas, ó, de ecológica 1 e ecológica 2, passa, então, agora a ter a numeração por extenso, né? Respectivamente 500 milhões ou 600 milhões de metros cúbicos. E outros aqui está em ordem decrescente de volume. Próximo. Bom, como eu falei para vocês, eu preciso de mapas para ver onde é que as coisas estão, né? Então aí está a radiografia daquelas 702 ocorrências, né? Aonde eu usei, né, um classificador apenas para a gente ter uma ideia como é que está em termos de tamanhos dos volumes informados. Quanto maior a bolinha, maior é o volume. Lembrando, então, que o nosso recorde é de 600 milhões. Né? Então, nós temos aqui a distribuição em torno de Minas Gerais. Isso aqui é um zoom, aqui nesse retângulo, que é o quadrilátero ferrífero. Né? Então, já dá para observar muito claramente que o ninho é o quadrilátero ferrífero. Ok? Bom, seguinte. Se nós fizermos um mapa de densidade de pontos, a gente chega a esse quadro aqui. Ó. Né? Então, aqui nós temos o número de ocorrências por grau geográfico, ou seja, dentro de um grau, né, quadrado, né, grau de latitude e longitude, quantas ocorrências de barragem eu tenho. Né? Então vocês podem observar que vai desde o azul mais claro até o azul mais intenso, né, e o nosso recorde é aqui, com um pouquinho daqui também. Né? Lembrando que isso ainda é para os 702, ou seja, no conjunto total das barragens. Próximo. Se nós passarmos um filtro e ficarmos apenas com as 425 ocorrências, nós teremos, então, na mesma escala, né, essa distribuição aqui. Ó. Observem aqui, ó, que o triângulo praticamente perdeu todas as suas barragens. Isso porque o triângulo, por questões geológicas, não é um terreno propício a nós termos mineração. Ok? A próxima, por favor. E, novamente, um mapa para os 425 registros de mineração, mapa de densidade. Então, a gente observa que também, né, o quadrilátero é o nosso ninho. Próximo. E aí a gente vai comparar, né, os dois mapas de densidade, aqui para os 702, portanto, a totalidade dos registros, e aqui apenas para os registros de mineração. E continua dando quadrilátero na cabeça. Ou seja, o nosso estado, né, se alguém perguntar qual é o lugar, né, em que todos os órgãos públicos, sociedade civil, Ministério Público, academia deve focar para analisar a questão das barragens, quadrilátero ferrífero. Ok? Seguinte, por favor. Bom, aqui é apenas para a gente ter uma ideia por tipo, né, por tipologia. Né, onde estão a destilaria, indústria e mineração, esses são os três tipos de classificação. Existia uma única, que tinha indústria de polvilho. Era o único registro, mas infelizmente não tinha coordenada. Então saiu dessa minha classificação. Eu, como carioca, gosto muito de pão de queijo, fiquei muito chateado, a minha única barragem simpática não está aqui. Né? Mas vocês podem observar, então, o seguinte, por favor. Né? O que acontece com as barragens. Né? Aqui estão as barragens de mineração. Na verdade, esse é o mesmo mapa anterior, apenas sem a bolinha proporcional ao volume, mas sim apenas com a localização. Aquele mapa de densidade, eu não levei em consideração o volume, tá? Eu levei em consideração apenas o ponto, ou seja, a minha escala é quantas ocorrências por grau quadrado, e não o volume. Se eu fosse levar em consideração o volume, nós teríamos, dentro do quadrilátero, uma mancha tão intensa, né, que todo o resto do estado ficaria branco. Tá? Mas como eu não tinha certeza sobre os volumes, por conta daqueles 38 registros que aparecia a letra E, e eram registros, em princípio, com grande quantidade, eu achei leviano tentar forçar esse mapa de densidade, levando em consideração volumes extremamente questionáveis. O próximo, por favor. Bom, esse aqui, pessoal, é nada mais, nada menos que o mesmo mapa anterior, apenas com a plotagem das regiões, né, que tem um processo dentro do DNPM, portanto, do Departamento Nacional da Produção Mineral, que é o órgão de Brasília, que concede o direito minerário às mineradoras. Lembrando que o DNPM não concede licença ambiental, né, é apenas um órgão de concessão de direito. Né? No Brasil, conforme eu falei na primeira parte, o dono da terra não é o proprietário do subsolo. Né? Se eu quero usar o subsolo, eu tenho que dar entrada em Brasília, a minha primeira providência, né? E quem chega na frente tem a prerrogativa. Né? Então a mineradora faz isso, ela entra com um pedido,
quando ela supõe que possa ter alguma coisa. Eu não sei se tem, mas eu acho que tem. Vai lá e pede. Porque se eu não fizer isso, o meu vizinho pede na minha frente e aí eu perco completamente meus direitos. Né? Não a minha licença, porque não é lá que é feito, mas o direito. Né? Depois de uma série de processos dentro do DNPM, né, nós podemos chegar até o último estágio, que é a concessão de lavra. Ou seja, quando o governo federal concede o direito de lavra a uma mineração. Né? O direito, mas não a licença. Aí a coisa desce para o Estado. Assim, a licença ambiental é concedida pelo Estado em questão. Né? Mas sem o direito assegurado, antes eu não consigo dar prosseguimento ao processo. Okay? Então, esse mapa nós temos, né, lançadas todas as áreas. Minha hora já está acabando? Não, meia hora. Não, meu antecessor falou meia hora, eu vou falar meia hora. Não vai falar meia hora, não. Ué? Senão vai não sabe cumprir. Ah, não, isso aí não. Vai, por favor, vê se consegue. Bom, então é só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, o que poderá acontecer no nosso Estado em relação ao número de licenças, né, que poderão, se efetivadas, se transformarão em barragem. Isso aqui, pessoal, é só para minério de ferro, tá? Ok? Seguinte. Bom, mais um bocadinho. Seguinte. Bom, e aqui são alguns números extremamente importantes. Por isso, o primeiro eixo acabou. Vamos agora ao segundo. Isso aqui são dados de 2011. O Brasil extraiu cerca de 668 milhões de toneladas de minério de ferro, sendo que 330 milhões foram para exportação. Ou seja, o Brasil exportou em 2011 cerca de 90% do ferro extraído do nosso subsolo. Vocês entenderam? 90% do minério de ferro extraído no Brasil foi exportado. Em 2014, essa alíquota passa de 400, a extração total, para 344 milhões a exportação, o que baixa para 86. Então nós estamos transitando nos últimos anos nessa faixa. O Brasil está exportando, né, cerca de 85% a 90% do que extrai do seu subsolo, de minério de ferro. Sendo que 79,9%, 80% cabe à Vale, a extração, e as outras, evidentemente, cerca de 20%. Ou seja, a Vale é a nossa grande extratora de minério de ferro. Em 2014, portanto, no mesmo ano, pegando também os mesmos números, né, nós continuamos, evidentemente, com a taxa de 86%, só que o quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, responde por 47,4% da exportação do minério. E aí, eu acho que como o tempo realmente vai ser curto, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Tudo que nós discutimos hoje de manhã está relacionado a melhorarmos, né, a segurança, melhorarmos a produtividade das barragens, melhorarmos o aproveitamento da barragem como subproduto da mineração, mas como matéria-prima para uma nova indústria. Todo esse esforço existe por conta, ou por conta não, mas está atrelado ao modelo econômico que nós temos em Minas Gerais de exportarmos 50% do minério de ferro do nosso quadrilátero. E aí eu vou perguntar para vocês, para que e para quem que eu tenho tanto problema para resolver? Pessoal, todo mundo sabe que para fazer omelete é preciso quebrar ovos. Até aí correu Neves. A pergunta é, quem come omelete e quem é que fica com as cascas? Nós ficamos com as cascas. E o importador lá fora fica com omelete. Lindo, maravilhoso. Eu não vou entrar aqui na parte econômica. O ICMS não paga, porque é exportação, produto de exportação não paga ICMS no Brasil. IPI, não tem valor agregado, minério de ferro não paga IPI. Né? Nós não temos imposto de renda, a Vale, que é uma das maiores exportadoras de minério de ferro, ela faz uma manobra nos paraísos fiscais e faz com que haja enormes sonegações. A Suíça esteve aqui, representante da Suíça esteve aqui no ano passado, né? Representante da sociedade civil da Suíça, para movimentar na Suíça um programa para não permitir que a Suíça continue a ser usada como paraíso fiscal da Vale. Então nós temos uma série de impostos que não são pagos por conta dessa extração. Né? O seguinte, por favor. Aqui está o preço do minério de ferro, né, que vai decaindo. Né? Então, né, essa é uma das razões que também abordamos rapidamente no início do painel, na parte da manhã. Por que nós estamos tendo tantos problemas com barragens? Porque o preço das commodities de ferro, o preço vem caindo. Se o preço unitário cai, o que eu tenho que fazer? Aumentar a produção. Se eu aumento a produção para competir com essa queda de preço, o que acontece com o meu volume de rejeitos?
sobe a uma proporção absolutamente estratosférica. Portanto, não está errado que na parte da manhã, né, citou que uma das razões para o rompimento de Mariana foi uma velocidade de acúmulo de rejeito acima do planejado, porque não há planejamento técnico, tecnológico, que comporte esse tipo de comportamento econômico. Né? Seguinte, por favor. Produção de minério de ferro da Vale bate recorde, 2015. O preço lá embaixo. E a Vale com seu recorde. É exatamente isso que aconteceu. Próximo, por favor. Ok, já estou encerrado. Exportações de minério de ferro crescem, mas receita cai. Óbvio. O preço lá embaixo. Então vocês imaginam quanto que a Vale está apertando os parafusos para poder manter o seu lucro. Ou seja, né, o terceiro eu iria começar agora, né, lamento profundamente que tenha havido essa discriminação, fica aqui o meu registro, tá? Porque houve um licenciamento no início, né? A André muito bem colocou, está vendo agora novamente. Né? Então eu acho que a reflexão mais importante que nós temos daqui são duas. Primeiro, infelizmente o cadastro da FEAM, que está sendo disponibilizado para a sociedade, não nos atende em nada. Só leva a mais dúvidas. Segundo, tudo isso que nós estamos discutindo desde o início da manhã é simplesmente para mantermos 50% da exportação, mantermos o nosso minério de Minas Gerais 50% da exportação, porque se não tivéssemos 50%, nós não teríamos tantos problemas. E aquela celeuma, né? Mas todos nós temos computadores, nós temos celulares, nós temos carros, nós temos aviões. A pergunta que fica é o seguinte: quem foi que disse que para a sociedade civil, a sociedade brasileira ser suprida com minérios, nós precisamos destruir santuários ambientais, em especial os santuários hídricos, como nós temos aqui. Infelizmente, é a parte que eu gostaria de colocar no final, é o quanto nós estamos na insegurança hídrica de abastecimento de água. Mas não é água para nadar, não é água para fazer pampulha, é água para beber. Nós só não entramos num regime de racionamento de água no final de 2014, porque o Rio das Velhas secou depois da captação da Copasa. São 2.200.000 pessoas que devem água da captação de Bela Fama, que é a principal captação do Rio das Velhas. E essa captação sugou todo o Rio das Velhas. Se tivesse demorado mais uma semana sem chover, nós teríamos, além de ter matado o rio, nós teríamos perdido também, teríamos estado também um regime de racionamento de água. Né? Então, quando eu falei no início que minério de ferro destrói os aquíferos, destrói, e isso é dito, não é por mim, isso é dito pelos geólogos da Vale. Né? Existe um registro na mina de Sapecado, em Itabirito, aonde a 4 quilômetros de distância da cava da mina, as nascentes estavam secando. Isso antes da crise da chuva, tá? Muito antes. Né? Então, o geólogo da Vale, evidentemente, que a Vale não publica isso, né? Mas eu sou geólogo, né? A gente tem a nossa rede interna, então fica registrado. Existe registro de que minas, nascentes de água, a 4 quilômetros de distância das cavas das minas, estão secando por conta da interferência hídrica. Não só sou eu que digo isso, a CPRM, Companhia de Pesquisas de Recursos Naturais, que é o Serviço Geológico do Brasil, fala isso, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, também fala isso. Enfim, o tema é muito vasto, eu acho que a discussão é enorme, né? Porque o que está em jogo não é apenas o que fazer com as barragens, é barragens para quê e para quê. Muito obrigado.